E hoje estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre as Escrituras Sagradas, dessa vez em Marcos. Bom, a gente vai começar o nosso estudo do Evangelho conforme Marcos, justamente aprendendo sobre o autor do Evangelho, que é Marcos. Eu quero pedir aí o... Qual foi a energia? Foi que eu vi? Para que a energia se restabelecer, o irmão José Carlos vai colocar o slide ali. Por enquanto a gente vai falando sem a ajuda dele, né? Do slide. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a origem do autor desse Evangelho, com o nome de Marcos. Ele possuía dois nomes, um nome de origem hebreia e um nome de origem romana. Então o nome João Marcos é o nome desse autor, colocado em nossa Bíblia no segundo Evangelho. Então ele tinha dois nomes, João, que é um nome hebreu, e Marcos, que é um nome de origem romana. Mas ele está mais conhecido na história da igreja, né? Na história das Escrituras, como Marcos. Porém o nome dele era João Marcos. Ele era membro de uma família cristã de Jerusalém. Na época da crucificação de Jesus, ele tinha aproximadamente 20 anos de idade. A mãe dele se chamava Maria. Temos que separar, né? Essa aqui é outra Maria, não é a Maria, mãe de Jesus, não. A Bíblia fala de muitas Marias, né? Fala da Maria, mãe de João Marcos, a Maria, mãe de Jesus, a Maria lá de Magdália, que é mais conhecida como Maria Madalena. Então a Bíblia fala de várias Marias. Uma delas é a mãe de João Marcos, conforme a gente observa lá em Atos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então esse texto de Atos 12, 12 está aqui especificando um pouco da origem de Marcos, colocando até mesmo o nome de sua mãe e dando algumas informações importantes que a gente vai ver a partir de agora. Na casa de Maria, mãe de Marcos, a Bíblia relata alguns eventos. Dentre eles, a gente vê que quando Pedro estava preso, reuniu-se os irmãos na casa de Maria para orar em favor de Pedro. Por um milagre, Pedro foi libertado da prisão, e a primeira casa onde Pedro se dirigiu foi a casa de Maria, mãe de João Marcos, o autor desse Evangelho. Por que Pedro dirigiu-se em primeiro lugar à casa de Maria, mãe de João Marcos? Provavelmente porque ali era o local onde se reunia os líderes cristãos do primeiro século, dos primeiros dias da igreja. Talvez, muito provavelmente, não se tem certeza, mas provavelmente foi na casa de Maria, mãe de João Marcos, que aconteceu a última celebração da Páscoa e a inauguração da ceia do Senhor da parte de Jesus, e também a reunião de oração que precedeu o Pentecostes. Então nós temos na Bíblia, provavelmente, dois é provável e um é certeza. Qual é a certeza? De que os líderes cristãos reuniram-se na casa de Maria, porque foi o lugar onde Pedro foi quando se libertou da prisão, ou foi liberto da prisão. E dois prováveis encontros na casa de Maria foi a última ceia, ou última Páscoa, celebrada por Jesus e seus discípulos, e a reunião de oração no dia de Pentecostes. Então, pelo fato da Bíblia colocar esses eventos na casa de Maria, a gente pode entender que João Marcos, desde os primeiros dias da igreja, se relacionava bem com os líderes cristãos, com os discípulos, com os apóstolos.
A Bíblia até diz lá na frente, lá no livro de Atos e também na epístola de Pedro, que Pedro e Marcos tinham um bom relacionamento entre eles, bem como Marcos tinha também um bom relacionamento nos últimos dias da vida de Paulo com o próprio Paulo. A família de Marcos era uma família rica. Como se chega a essa conclusão? Porque Maria era dona de casa, ela tinha uma grande casa, a casa dela era grande, tinha um grande espaço, porque ali se reunia vários irmãos. Na reunião, por exemplo, onde aconteceu o Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que tinha 120 irmãos, mais ou menos, orando lá na casa dela. Então, quer dizer, era uma casa muito grande. Além disso, ela era senhora de escravos. Então, ter uma casa grande e ser senhor ou senhora de escravos caracterizava uma família rica. Além disso, a Bíblia cita um parente de João Marcos que também era rico, tinha muitas posses. Ele até vendeu algumas delas e doou para a igreja, cujo nome era Barnabé. Então, aqui a gente entende que a família de Marcos era rica, pelo fato por ela ser dona de casa e dona de escravos. O primo dele, Barnabé, tinha muitos bens, conforme a gente vê em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, quando diz: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E Marcos, assim como sua mãe e Barnabé, provavelmente eram de Chipre. A Bíblia afirma que Barnabé era de Chipre, já não faz a mesma afirmação quanto Maria e Marcos. A gente apenas pensa que Marcos e Maria também eram de Chipre, pelo fato da Bíblia afirmar a origem de Barnabé. Bom, outras informações sobre Marcos está aí no próximo slide, que diz o seguinte: Marcos ele foi levado ao ministério por seu primo Barnabé. Barnabé, por ter um bom relacionamento com os líderes cristãos, com os apóstolos, ele incentivou Marcos ao ministério, conforme Atos 12, versículo 25, que diz: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Quando Paulo foi empreender sua primeira viagem missionária, ele tinha como parceiro Barnabé. Barnabé já era uma figura conhecida da igreja, ao passo que Paulo ainda estava construindo o seu relacionamento com a liderança da igreja. E na sua primeira viagem missionária, Paulo vai junto com Barnabé, e Barnabé apresenta ao ministério o seu primo Marcos. Então, quem introduz Marcos ao ministério apostólico, ministério missionário, é Barnabé. Marcos esteve com Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, conforme a gente pode ver em Atos capítulo 13, versículos 5 e 13. Mas nessa primeira viagem missionária acontece um probleminha, conforme a gente pode ver nesses dois versículos. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Aí lá no versículo 13 diz o seguinte: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Provavelmente, um dos motivos que fez João Marcos desistir de continuar a viagem missionária foi o entreveiro que Paulo teve com um homem chamado Bar-Jesus. Paulo, Bar-Jesus ou Elias? É o mesmo nome, né, Ademar? Me ajuda aí, me falhou agora a memória. Olha no texto aí e me ajuda, por favor. Paulo estava pregando a palavra de Deus a um procônsul chamado Sérgio Paulo,
E um rapaz, por nome Bar Jesus, se não me engano, estava ali atrapalhando a pregação de Paulo. Paulo olha para aquele homem e fala para ele: olha, você está atrapalhando a mensagem do Evangelho ser divulgada. Por causa disso, você vai ficar temporariamente cego. E isso aconteceu. Talvez isso foi um dos motivos que fez João Marcos ficar meio assustado com a vida missionária e o tenha feito desistir e voltar para Jerusalém. A Bíblia não afirma que foi esse o motivo, mas provavelmente sim, porque foi logo depois disso que ele volta para Jerusalém. A primeira viagem missionária se realiza com Paulo e Barnabé, teve um grande sucesso, várias igrejas foram implantadas. Paulo e Barnabé retornam e depois de algum tempo vão empreender a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé se organizam para ir. De repente, quando vão começar a segunda viagem missionária, quem quer ir com eles? O Marcos. Barnabé insistindo, com Marcos. Paulo, naquele momento, não achou que era interessante levar Marcos. Barnabé insistia, Paulo não queria, e acabou que entre eles teve uma discussão séria. Barnabé então pegou Marcos e ambos foram para Chipre. Paulo colocou para ser seu ajudador Silas, que também é conhecido como Silvano, e eles partiram para a Ásia. Nos primeiros dias da viagem, depois se incorporou a essa comitiva também Timóteo. Então Barnabé e Marcos seguem para Chipre, Paulo, Silas ou Silvano, que é o mesmo nome, e mais para frente um pouquinho Timóteo, vão para a Ásia. Foi um probleminha que teve entre Paulo e Barnabé, uma discussão acerca de Marcos, mas que também ao mesmo tempo contribuiu para que o Evangelho se expandisse com maior rapidez, porque um líder foi para um lado, outro líder foi para o outro. Mas a gente aprende dentro da história bíblica que mais adiante Paulo reconheceu o valor do agora mais maduro Marcos. Depois a gente vai falar sobre isso. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10 anos depois desse fato, Paulo reconhece que Marcos agora era um homem maduro, útil para o Evangelho, e até solicita a sua presença na prisão lá em Roma, para que estivesse com ele nos seus últimos dias de vida. Sim, irmão Reban. Bar Jesus é o nome do cidadão. Elimas, É porque ele é conhecido como Elimas e também Bar Jesus. Bar Jesus, o sufixo bar é o sufixo aramaico que significa filho, Então, filho de Jesus, que provavelmente o nome dele era Elimas, mas que também era conhecido como filho de Jesus. Lembrando que Jesus naquela época era um nome comum, que equivale ao nome hebraico Josué. Então Josué e Jesus são nomes equivalentes. Josué hebraico, Jesus nome grego. Bom, conforme eu já disse, 10 anos depois desse problema que aconteceu entre Paulo e Barnabé, Marcos juntou-se a Paulo em Roma, conforme a gente pode observar em Colossenses 4:10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Paulo escreve: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então, lembrando que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última escrita de Paulo, porque já estava próximo já ao período da sua decapitação, da sua condenação, e quando ele escreveu essa carta para Timóteo, ele solicita a presença tanto de Timóteo quanto de Marcos para lhe dar o apoio ministerial, espiritual, nos seus últimos dias de vida. Bom, Marcos, o autor desse evangelho, também, depois de mais maduro, mais experiente, ele se associou a Pedro.
Tanto é que Pedro chama lá em 1 de Pedro 5,13 de meu filho. O texto diz: aquele que está em Babilônia, também eleito, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Então Marcos e Pedro tiveram um relacionamento muito estreito. Tanto é que as pessoas chamam o Evangelho de Marcos como sendo a autoria de Marcos, porém a tradição do Evangelho de Pedro, porque Pedro foi o principal entrevistado por Marcos quando Marcos escreveu o seu Evangelho. Então a gente percebe que Marcos começou a sua vida cristã e ministerial aos trancos e barrancos. Quando ele tinha 20 anos de idade, na época da crucificação de Jesus, aquela turba que prendeu Jesus e estava levando Jesus para ser julgado no Sinédrio, fazia tanto barulho, de madrugada, e ele acordou assustado, e ele saiu, foi na rua de lençol, amarrado com lençol, e as pessoas pensaram que ele era um discípulo de Jesus, tentaram agarrá-lo, e eles, correndo daquelas autoridades, ele ficou sem o lençol, ficou correndo nu pelas ruas de Jerusalém. Aí daqui a pouco, o primo dele começa a investir nele ministerialmente. Lá na primeira viagem, a primeira cidade que chega, ele desiste. Então os primeiros dias de Marcos como um cristão não foram dias bons, e isso é refletido no próprio evangelho que ele escreve. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o mais duro com os apóstolos. Ele é o que cita mais defeitos dos apóstolos, as falas equivocadas do seu próprio padrinho, entre aspas, Pedro, as suas próprias falhas. Então a dureza com os seus companheiros, apóstolos, é também uma maneira dele criticar a si mesmo, como alguém que começou mal, mas que o evangelho transformou e depois tornou-se uma pessoa de valor, assim como aconteceu com os discípulos, Alguns deles não começaram bem, algumas falas, algumas ações equivocadas, mas depois o evangelho os transformou. O evangelho de Marcos é o evangelho mais duro com os discípulos. Talvez é uma maneira de Marcos criticar a si mesmo, a sua postura inicial. Eusébio de Cesareia, ele é considerado o pai da história eclesiástica, porque ele viveu lá no finalzinho do 2º para começo do 3º século, lá bem quase no final do 2º século. E então ele foi o primeiro a escrever sobre a igreja, e ele nas suas escritas, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele diz que Marcos foi o fundador das igrejas de Alexandria no Egito. Então Eusébio de Cesareia também é um testemunho importante quanto à evolução cristã e ministerial de Marcos. Não começou tão bem, mas a gente percebe que ele se tornou um homem de grande importância dentro da história da igreja. Então vamos lá. Marcos, data e lugar. Algumas deduções são importantes aqui quando a gente estuda sobre Marcos. Marcos, ele foi criado na atmosfera religiosa do judaísmo. Foi testemunho ocular de alguns fatos que ele registrou. Foi cooperador dos dirigentes apostólicos. Ele participou da pregação e testemunhava o começo da missão gentílica. Foi o que eu disse aqui através dessas falas iniciais. Ele teria sido testemunha da prisão de Jesus, conforme eu já disse. E interessante que ele cita lá em Marcos capítulo 15, versículo 21, ele é o único a citar que Simão Cirineu, ele era conhecido assim, Cirineu, porque ele era da cidade de Cirene, era pai de Alexandre e Rufo. Nenhum dos outros evangelistas cita que Alexandre e Rufo eram filhos de Simão Cirineu. Pelo contrário, nem citam Alexandre e Rufo. Por que Marcos cita Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz? Ele era pai de Alexandre e Rufo, porque Alexandre e Rufo eram conhecidos dos leitores de Marcos.
lembrando que Marcos é um evangelho escrito para a evangelização dos romanos. Então, Alexandre e Rufo, filhos de Simão, aquele que foi obrigado a carregar a cruz, provavelmente eram figuras conhecidas dos leitores de Marcos. Marcos foi ajudante de Pedro, conforme eu já disse, a citação é de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Mateus e Lucas teriam usado Marcos como fonte de informação. Muitos estudiosos acham que Marcos foi utilizado como a fonte. Inclusive, os alemães citam Marcos como a fonte de Quellen, do alemão, que quer dizer justamente a fonte, a origem. Então existem muitas pessoas que pensam que Mateus e Lucas utilizou-se de Marcos para escrever muitas coisas dos seus evangelhos. Então isso nos faz acreditar que Marcos foi o primeiro evangelho a ter sido escrito. Então, pela ordem da escrita, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, Mateus o segundo, o terceiro foi Lucas, e o quarto, lá no finalzinho do primeiro século, o evangelho de João. Então, pela data das escritas desses evangelhos, a ordem é Marcos, Mateus, Lucas e João. Essa é a ordem da escrita dos evangelhos. Embora no arranjo canônico Mateus esteja primeiro na nossa Bíblia, porque é colocado em primeiro lugar, não por uma questão cronológica, e sim por uma questão lógica. O que é o Novo Testamento? É uma transição do judaísmo para o cristianismo. Então, nada mais do que lógico colocar em primeiro lugar no Novo Testamento um evangelho escrito para os judeus, para provar que Jesus é o Messias que eles aguardavam. Por isso que Mateus está colocado em primeiro lugar nas nossas Bíblias. Mas cronologicamente Marcos foi o primeiro a ter sido escrito. O evangelho de Marcos, ele é diferente no seu estilo dos demais evangelhos. Eu acabei de dizer que Marcos escreveu para romanos. Os romanos, diferentemente dos gregos e dos judeus, não tinham paciência para ler. Se oferecesse 2 livros para romanos, um livro de bolso de 80 páginas e um livro de um compêndio teológico de 1000, eles iam escolher na hora o de bolso de 80. Eles achavam que era uma perda de tempo ocupar-se muitas horas do dia com leitura. Eles gostavam das resenhas, das coisas resumidas, porque eles tinham como característica gastar todo o tempo no trabalho, no progresso financeiro. Então Marcos, sabendo disso, ele escreve para romanos, então ele escreve um evangelho conciso, um evangelho resumido. Então a gente percebe que o evangelho de Marcos, ele é conciso, é claro e é direto, porque ele está escrevendo para uma mentalidade romana. Ele não gostava de abstrações e nem fantasias literárias. O evangelho de Marcos não tem, por exemplo, grandes discursos teológicos como tem o evangelho de João. O evangelho de João nós temos lá, João capítulo 3, dezenas de versículos. João capítulo 6, outras dezenas de versículos, né? João 3, Jesus conversando com Nicodemos e falando sobre o novo nascimento. João 6, Jesus falando que ele é o pão da vida. Se fosse escrito para romanos, os romanos nem iam ler aquilo. Eles não tinham tempo, paciência para ler grandes discursos. Então o evangelho de Marcos é um evangelho resumido, é claro e é direto. Como que a gente percebe que o evangelho de Marcos foi escrito para romanos? Por causa dessas características. Além delas, também foram citadas várias expressões em latim,
que era a língua vernacular dos romanos. Os romanos falavam latim, o mundo romano falava o grego, lá na Palestina falava-se o aramaico, o hebraico e também o grego. Então os romanos falavam o latim. Então muitas expressões foram preservadas por Marcos. Então tem vários latinismos em Romanos. É o único evangelho que existem latinismos, expressões do latim. Ele usa, por exemplo, modius para alqueire, census para tributo, speculator para executor e outros termos em latim. Marcos fala pouco na lei e nos costumes judaicos, mas quando ele cita a lei e os costumes judaicos, ele procura explicar resumidamente esses costumes judaicos, porque ele está escrevendo para um povo que não tinha tanto conhecimento com relação aos costumes judaicos. Ele não deixa de citá-los, mas quando cita, ele explica de maneira resumida os costumes judaicos. Então Marcos foi escrito para a evangelização dos romanos, justamente por causa da sua origem, né? A sua origem romana. Eu disse para os irmãos que ele tinha dois nomes, um nome hebreu e um nome romano. Então a Bíblia não diz, é fácil de perceber isso pelo seu nome romano. Bom, então resumindo, a data e o local do Evangelho de Marcos, sendo Rufo o mesmo Rufo de Romanos 16:13, conclui-se que Marcos foi escrito entre 56 e 66 depois de Cristo, e a origem do Evangelho foi em Roma, tá? Foi escrito em Roma. Bom, essas horas passam depressa, já estou falando que tem meia hora. Agora que eu estou, acho que no terceiro slide. É terceiro, Zé Carlos? Bom, vamos lá, para o conteúdo do Evangelho de Marcos. Marcos não é uma biografia de Jesus. Ele é uma narrativa de fatos acerca de Jesus. Por que ele não é considerado uma biografia de Jesus? Ele fala praticamente nada, quase nada sobre a origem de Jesus, sobre a genealogia, sobre o nascimento, sobre a educação de Jesus, sobre a família de Jesus, sobre os dados particulares de Jesus. Onde a gente encontra maiores informações sobre isso? No Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem muitas informações sobre a anunciação do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, onde ele foi criado, dados sobre a sua família. Em Lucas tem muito, em Marcos não tem. Então Marcos não é considerado uma biografia de Jesus, e sim uma narrativa histórica que expõe quadros, um quadro da pessoa e obras de Jesus. O assunto de Marcos, ele é sempre de maneira resumida, e ele conseguiu resumir isso justamente no início do seu Evangelho, quando ele escreve: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já começa o seu Evangelho já mostrando como que se deu o princípio das boas novas de Deus na pessoa de Jesus. Então a pessoa de Cristo domina toda a narrativa do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que coloca Jesus como o grande herói, o grande conquistador. É o evangelho de maneira mais resumida, mas que conta os maiores feitos e obras de Jesus, milagres, a autoridade de Jesus sobre demônios, sobre enfermidades, etc. Porque a intenção de Marcos é mostrar para os romanos que Jesus é o grande conquistador de pessoas, de almas. Os milagres estão ligados à necessidade humana e são realizados para atender à emergência. Marcos deixa claro
no seu evangelho isso, que os milagres de Jesus realizados não foram para promover um espetáculo ou um grande show do Filho de Deus na terra, não, foi para atender as necessidades humanas. Por isso que Jesus, quando ia operar um milagre, mesmo ele sabendo a necessidade da pessoa, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Parece tão óbvio e tão desnecessário perguntar, mas Jesus queria deixar claro que o milagre estava acontecendo porque havia uma necessidade humana, e era prazer da parte de Deus Pai e tanto também de Jesus de realizar aqueles milagres para atender a necessidade e urgência humanas. Então os milagres não são para promover espetáculos, shows, não é isso, é para atender as necessidades humanas. Marcos deixa isso bem claro no seu evangelho. Outra coisa que ele deixa bem claro no seu evangelho é que Jesus não veio à terra para morrer como um mártir, e que a morte de Jesus não foi um acidente histórico, não. Ele deixou bem claro que Jesus veio com o firme propósito de atender às necessidades das pessoas. Por isso o evangelho de Marcos tem muitos milagres, mas para atender a maior das necessidades humanas, que é a salvação. Para que isso acontecesse, Jesus tinha que morrer, ressuscitar no terceiro dia e subir aos céus. Então o evangelho de Marcos deixa isso bem claro, e a narrativa vai apontando para esse clímax. Ministério de Jesus que culmina na morte dele, mas a morte não seria o fim, e isso fica comprovado pela ressurreição. Então eu coloquei aqui 3 textos, Marcos 8:31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Marcos 9:31, porque estava ensinando os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Marcos 10:34, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, 3 dias depois ele ressuscitará. Então Marcos deixa isso bem claro. Jesus ele veio com esse firme propósito de atender às necessidades humanas, mas a maior dela, Jesus, para atendê-la, tinha que entregar-se, tinha que dar a sua vida em favor dessas pessoas. Bom, vamos partir aqui para a explanação do Evangelho de Marcos, seguindo como parâmetro esse esboço. A gente vai falar sobre o Evangelho de Marcos, seguindo esse parâmetro, para ficar de maneira mais resumida e mais compreensível. Então, a primeira seção do Evangelho de Marcos, que está aí no capítulo 1, versículos 2 até o 13, é a preparação de Jesus para ser o grande conquistador, né? O Evangelho de Marcos, ele faz questão de mostrar as mudanças de localidade. Nessa primeira etapa, Jesus ele sai de Nazaré e ele vai para o deserto, para ficar ali alguns dias, cerca de 40 dias, para se preparar para iniciar o seu ministério. Então a primeira etapa do Evangelho de Marcos, que são os 13 primeiros versículos, fala justamente sobre isso, a preparação de Jesus para iniciar o seu ministério. Pode avançar aí, irmãos Zé Carlos, alguns slides, até chegar nesse que diz: o esboço básico é edificado. Bom, o esboço básico é edificado sobre as mudanças de localidades geográficas do ministério de Jesus. Marcos diz pouco sobre o ministério de Jesus em Jerusalém antes da sua paixão. Embora Jesus tenha estado em Jerusalém várias vezes, antes dos últimos dias de sua vida, Marcos não dá ênfase sobre esses dias. O evangelho que mais dá ênfase sobre esses dias é o Evangelho de João.
bem como o Evangelho de Lucas. Então, até chegar à crise do seu ministério, Jesus não mudou da Galileia e de Decápolis. O que o autor do livro que eu me baseei para poder trazer esses estudos para vocês chama de crise do ministério de Jesus? É quando Jesus começa a ser rejeitado pelas multidões, porque Jesus começa a criticar o comportamento delas. Jesus começa a dizer: olha, vocês estão me seguindo, não é interessado em mim, na minha missão, vocês estão me seguindo por interesse, porque eu atendo as necessidades de vocês, eu mato a fome de vocês através da multiplicação dos pães e dos peixes, eu atendo as necessidades de vocês através das curas. Então vocês, entre linhas, Jesus disse: vocês são um bando de interesseiros. O discurso foi tão duro que a Bíblia diz que as pessoas foram embora, ficaram apenas os discípulos. E os discípulos também criticaram Jesus. Que discurso duro é esse, Jesus? Para que é isso? O que Jesus falou para eles? Vocês querem também? Aí Pedro diz: para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ali fica claro que não há outro caminho, o caminho é Jesus. E os discípulos ali representados por Pedro entenderam isso. A crise começa ali, quando Jesus começa a criticar o comportamento dos seus seguidores. Até chegar esse momento de crise, o ministério de Jesus se concentra naquela região ali, Galileia e a região das 10 cidades romanas, a região de Decápolis. As viagens a Tiro e Sidom, ou a Cesareia de Filipos, serviram para Jesus ir para o lugar onde ele era menos conhecido, para orar mais, meditar mais, dar as instruções aos seus discípulos, explicar-lhes certas coisas que ainda estavam ocultas, O esboço mostra uma progressão no pensamento de Marcos. A palavra grega eltis ou elteos, que é logo, imediatamente, aparece 42 vezes no Evangelho de Marcos. Se você já leu o Evangelho de Marcos, eu acredito que todos aqui leram já pelo menos uma vez o Evangelho de Marcos, você vai perceber essa expressão a toda hora: logo, imediatamente, em seguida, logo após isso. Não quer dizer que o fato ali narrado tenha acontecido imediatamente após, mas essas expressões, logo, imediatamente, após isso, é uma característica de Marcos para mostrar progressão nas atividades urgentes, Alguém que trabalha incansavelmente, alguém que trabalha em prol das pessoas sem descansar, sem pensar em si, sem pensar no seu descanso. Então, 42 vezes as expressões gregas e suas semelhantes, eltis, elteos, aparecem no Evangelho de Marcos. Só no Evangelho de Marcos a gente tem isso, essa grande quantidade de expressões como logo, imediatamente, em seguida, logo após isso. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos tem essa preocupação de mostrar a progressão ministerial de Jesus, o avanço ministerial de Jesus. Então, o esboço que a gente vai seguir para poder comentar o Evangelho de Marcos, ele procura classificar o Evangelho de Marcos, esse material do Evangelho de Marcos, mostrando esses principais pontos: as atividades de Jesus e as mudanças de localidades, à medida em que o ministério de Jesus avança em direção à cruz. Amém? Bom, ainda a gente tem uns 10 minutinhos ali. Vai ter um ensaio hoje, mano? Vai não? Tem pouca gente ainda da peça, né? Então a gente vai comentar, meus queridos, acredito que vai dar tempo,
de comentar a primeira e a segunda sessões no máximo. Eu não gosto de passar do horário, porque a gente também não está correndo a polícia, a gente tem tempo, né? Eu não estou com pressa. Vocês estão com pressa? Mais resumido do que eu estou falando, não tem jeito. Não tem como. Né? Se a gente fosse estudar só o Evangelho de Marcos, talvez a gente gastaria, se fosse estudar ele mais minuciosamente, uns 4 meses, 5 meses. O pastor Wagner está estreou terça-feira passada uma série de 8 terças-feiras na igreja dele, para falar sobre o Sermão da Montanha, versículo por versículo. E olha lá que ele vai ter que correr, porque se ele for falar bem minuciosamente, 8 terças não dá. Que a profundidade que é o Sermão do Monte, né? 8 terças não dá. Bom, então a primeira seção do Evangelho de Marcos está aí nos 13 primeiros versículos. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, e depois em casa você vai comparar esses primeiros dias de vida ministerial de Jesus aos outros evangelhos, você vai perceber o tanto que essa narrativa aí é resumida. O Evangelho de Marcos, ele faz uma descrição abreviada da preparação de Jesus para o seu grande trabalho. Marcos apresenta esse período da vida de Jesus muito mais abreviado do que Mateus e Lucas. Por exemplo, Marcos não cita genealogia. Romanos tinha birra de genealogia. Para eles era perda de tempo o ser humano ficar identificando a sua árvore genealógica. O ser humano tinha que se preocupar com o seu presente e o futuro, conquistar o seu futuro, né? Viver o presente, mas conquistar aquilo que está lá adiante. Se preocupar com genealogia não era coisa de Romanos. Então, se Marcos fosse colocar genealogia aqui, logo de cara, quando um romano pegasse o Evangelho, perderia o interesse. Então, por isso que Marcos não citou a genealogia de Jesus no seu Evangelho. A pregação de João Batista era descrita de maneira resumida. Quando João Batista chega e diz para as pessoas que ele está ali para batizá-las para o arrependimento, mas que era necessário que eles se arrependessem, porque o reino de Deus estava chegando, estava entre eles, viria um que era mais poderoso do que ele. Toda essa narrativa da pregação de João, o Batista, é feita de maneira resumida. E lá na tentação de Jesus, Marcos cita ela de maneira resumida. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não cita ali os pormenores da tentação, como Mateus faz, por exemplo, o diálogo ali do diabo com Jesus, né? Como a tentação se deu, o diálogo do diabo e as respostas de Jesus para ele. Marcos não cita esses pormenores da tentação. Então essa seção apresenta as credenciais de Jesus, que foram sancionadas pelo precursor João Batista. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e provado no deserto. Então essa primeira seção, Marcos, como vai falar do grande conquistador, do grande trabalhador que é Jesus, ele vai mostrar as credenciais desse trabalhador. Vai mostrar que ele é o Filho de Deus. Vai mostrar que as credenciais de Jesus foram sancionadas por aquele que o apresentou, que é João Batista, que a Bíblia cita como o maior dos profetas. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para executar esse trabalho. E antes de executar esse trabalho, foi provado e aprovado no deserto. Então essa é a intenção de Marcos nesses primeiros versículos, né, do seu Evangelho, mostrar as credenciais do grande trabalhador, do grande conquistador, Jesus. Bom, vamos pensar um pouquinho aí na segunda sessão. A segunda sessão vai do versículo 14 até o capítulo 5, versículo 43. Essa sessão, que é um pouco mais longa, tem uma série de demonstrações da autoridade de Jesus. Então veja como
o Evangelho de Marcos está progredindo no seu relato. Primeiro ele relata as credenciais de Jesus, que são sancionadas pelo grande profeta João Batista, mostra Jesus sendo ungido e preparado e aprovado para esta obra. Depois ele já começa a relatar as obras de Jesus, a partir do versículo 14. Olha, ele demonstra então aqui que este conquistador, esse grande trabalhador, tem autoridade para perdoar pecados. Aí ele cita lá a cura do paralítico, que é conduzido por 4 homens descidos pelo telhado lá em Cafarnaum. Jesus olha para aquele paralítico. Primeiro ele olha a fé, dos 4 homens. Depois olha para o paralítico e diz: filho, seus pecados são perdoados. Aí os líderes religiosos começam a procurar entre si: quem é esse cidadão aí que está aí proferindo que esse rapaz está com pecados perdoados? Ele não é Deus para fazer isso. Jesus, conhecendo as intenções dos corações desses murmuradores, pergunta para eles: o que é mais fácil dizer para um paralítico? Seus pecados são perdoados, ou dizer para ele: levante e ande? Para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, observe, filho, levanta, toma sua esteira e vai embora. O rapaz se levantou, pegou a esteira dele, enrolou e foi embora. Então aqui o texto deixa claro que Jesus tem autoridade para perdoar pecados e operar milagres. Os relatos sobre a autoridade de Jesus no Evangelho de Marcos continuam evoluindo. Os discípulos de Jesus lá no dia de sábado, com fome, passam perto de uma roça lá de cereal. Aí eles começam a colher espigas e comer. Aí os fariseus ficaram animados com aquele negócio, criticaram Jesus. Mas como que os seus discípulos apanham espiga e comem no dia de sábado? Eles queriam que os discípulos morressem de fome. Aí Jesus falou assim: não, percebam que lá no Antigo Testamento, Davi e seus homens foram lá no santuário e estavam com muita fome. O santuário tinha lá uma mesa com pães. Aqueles pães eram reservados para Deus, e no 7º dia aqueles pães podiam ser comidos pelos sacerdotes. Mas Davi estava com muita fome e os seus homens, eles comeram aqueles pães. Falem mal de Davi, Davi é o grande rei. Não conseguiram criticar Davi. Ele diz: pois eu digo para vocês que aqui está quem é maior do que o sábado, e consequentemente maior do que Davi. Rapaz, aqui os fariseus ficaram muito nervosos com Jesus. Então Jesus demonstra ali a sua autoridade sobre o pecado, enfermidade e agora sobre o sábado. Aí vem Jesus de novo curar no sábado. Ele não gostava de curar no sábado, hein? Era justamente para mostrar a sua autoridade. Ele estava numa sinagoga de Cafarnaum, era? Ou era da Galileia? Acho que era da Galileia, e lá tinha um homem com uma mão atrofiada. Jesus, percebendo a aflição daquele homem, porque ele não podia trabalhar, Jesus o chama para o meio e ordena para aquele homem: estenda a sua mão. E ele estendeu. As pessoas, ao invés de se alegrarem, criticaram Jesus. Mas como o senhor pode fazer isso? Curar alguém no sábado? Não percebe que hoje é sábado, o senhor não pode fazer isso? Jesus mostra outra vez que ele veio para atender a necessidade humana. E a necessidade daquele homem era urgente, porque ele não conseguia trabalhar, não importasse o dia que fosse. Jesus, ele disse para os seus opositores: olha, se alguém tem um animal e esse animal cai no buraco no sábado, vocês vão acudir. Esse filho de Deus tinha uma necessidade, e coube ao pai atender essa necessidade. Meu pai trabalha, eu também trabalhamos, independentemente do dia, né? Olha, agora aqui a gente tem a autoridade de Jesus sobre os demônios. A Bíblia diz lá em Marcos 3,11
que quando os demônios viam Jesus, logo exclamavam, porque veio nos perturbar, né? Está lá em Marcos 3, 11. Marcos 3, 20 a 30, Jesus ali é acusado de expulsar demônios por espírito de Beelzebul. Jesus diz para os seus opositores: olha, nenhum reino dividido subsiste. Eu não expulso demônios por Beelzebul. Beelzebul é o príncipe dos demônios. Eu expulso os demônios pela autoridade que me é dada, que me é concedida. E lá em Marcos 5, 1 a 20, a autoridade sobre os demônios. Ali tem o caso ali do demônio Gerazeno ou Gadareno, né? Que os irmãos conhecem bem a história. Marcos continua relatando a autoridade de Jesus. Agora ele relata a autoridade de Jesus sobre a natureza. Jesus está no barco, vem ali uma grande tempestade. O texto bíblico mostra que a coisa estava feia, que as ondas batiam no barco e de repente as águas estavam entrando no barco, ao ponto de a qualquer momento aquele barco afundar-se. Jesus é acordado por seus discípulos, ele olha para todo aquele movimento da natureza e ordena: vento, aquieta-te, mar, acalma-se. Os discípulos ficaram espantados com tamanha autoridade e dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então Marcos faz questão de relatar essas coisas, né? Para mostrar a autoridade de Jesus. Marcos relata agora a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Havia uma mulher sofrendo de um fluxo sanguíneo há 12 anos. Marcos capítulo 5, versículo 25 relata isso. Ela entrou no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus. De Jesus saiu virtude e a mulher ficou curada. Nesse movimento de Jesus em direção à casa de Jairo é que aconteceu esse milagre. Mas por que Jesus estava indo na casa de Jairo? Jairo era um chefe de sinagoga. A gente já aprendeu aqui em terças-feiras anteriores que a sinagoga funcionava no meio de semana como uma escola para educação e também profissionalização, e aos finais de semana para o estudo da Torá. Jairo era muito importante porque ele era chefe da sinagoga, e quando Jesus estava caminhando para a casa dele, as pessoas avisaram, quando estavam chegando na casa de Jairo: olha, a menina está morta. E aí disseram para Jesus: a menina está morta. Ele disse: não, ela dorme. E ele confundiu: como que dorme, né? Se os seus sinais vitais já passaram. E fizeram chacota de Jesus. Jesus entrou naquele quarto, ele olha para aquela menina e diz para ela: talitá cumi, né? Menina, levanta-te. Ela levantou, pediu refeição e foi só aquela alegria. Então esses relatos são relatos de Marcos para demonstrar a autoridade de Jesus, né? Sobre essas várias coisas que a gente já disse aqui. Sim. O que é sair virtude naquela passagem da mulher? É o poder da cura, né? Sair virtude é o poder da cura, né? A unção da cura saiu de Jesus, né? Junto com essas provas da superioridade de Jesus, Marcos registrou muitos ensinos de Jesus, mas a ênfase nessa sessão aqui é a autoridade de Jesus, é o direito de Jesus de falar e atuar como Filho de Deus e como Filho do homem. Então, embora a gente tenha nessa sessão aqui alguns ensinos, a ênfase dessa sessão aqui recai na autoridade de Jesus. Amém? Na terça-feira que vem a gente pega a partir da terceira sessão. A gente tem até uma coisa interessante para falar sobre Marcos capítulo 7, que fala lá sobre a tradição de lavar as mãos dos fariseus, né? Os discípulos de Jesus foram criticados por isso, por ter comido sem lavar as mãos, né? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos pedir aí ao nosso tesoureiro, né? Que hoje é tesoureiro, né? É uma parecida.